Bom dia, crianças. Quanto tempo, né? Saudade de vocês, né? Que coisa boa estarmos aqui hoje para estar retomando a nossa escola bíblica dominical, né? Em meio à pandemia. Não sabemos quanto tempo isso vai durar, então não podemos esperar, né? Sentimos muita saudade de estar com vocês. Então, crianças, lembrando a nossa última aula, na nossa última aula da escola dominical, nós estudamos sobre quem devemos adorar, porque nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos, né? Vocês se recordam? Então, na aula passada nós estudamos sobre quem devemos adorar e hoje nós vamos aprender como devemos adorar. Então, o título da nossa lição de hoje é Louvor e adoração somente a Deus. Louvor e adoração somente a Deus. Isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, na parte A, que diz: Não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Tá bom? Está escrito em Êxodo. Pegue a sua Bíblia e confira Êxodo capítulo 20, versículo 4, a parte A, tá bom? Então, nós não devemos fazer para nós imagem de escultura, tá? Devemos adorar a Deus assim, colocar uma imagem na frente, se prostrar diante dela e adorar a Deus. É necessário fazer isso? Né? Olha como essa criança está aqui, curvada, de joelho, diante de uma imagem. Não é necessário fazer isso. Sabemos que Deus, ele não é visível. Deus existe, mas não podemos vê-lo, né? É por meio da fé. Nós cremos nele e ele está conosco todo o tempo, né? Lembra do povo de Deus lá no Egito? Quando Moisés liderava o povo e Moisés subiu para o Monte Sinai e lá demorou muitos dias para voltar e o povo ficou muito impaciente. Então o povo pediu para Arão para que eles recolhessem todos os ouros das mulheres, os colares, os brincos, as braceletes, recolhessem tudo e fizessem para eles um Deus. E sabe o que Arão fez? Arão recolheu todo aquele ouro e fez uma imagem muito grande. Fez um bezerro de ouro. Olha só. E o povo está aqui, ó, prostrado, adorando aquele bezerro de ouro como se fosse Deus. Mas Deus não se agrada disso, né? Tanto é que Deus avisou para Moisés, volta, porque o meu povo já, né, se rebelou, já estão adorando outros deuses, e Moisés voltou. E quando Moisés chegou, que ele viu aquela situação, ele ficou muito triste mesmo. Então, é isso que acontece. Quando nós desobedecemos a ordem de Deus, Deus fica muito triste conosco e Deus nos castiga. Nós sabemos que para todo erro há uma consequência, né? Então nós não devemos colocar nenhuma imagem diante de nós quando nós vamos adorar a Deus, porque nós sabemos que nós temos esse livre acesso a Deus, podemos nos achegar a Ele. Isso me faz lembrar também os 3 amigos de Daniel. Vocês se lembram dos 3 amigos de Daniel? Quem eram eles? Cedraque, Mesaque e Abednego, não era? E o rei Nabucodonosor mandou construir uma enorme estátua, tá? E deu a ordem, baixou um decreto que todo mundo devia se curvar diante daquela estátua. Vejam só, estão todos curvados aqui, todos de joelho diante daquela imagem, adorando ela. E quem está em pé? Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel.
eles não se curvaram diante da imagem do rei, mesmo com a ordem do rei. E o rei tinha dito que quem não se curvasse, o que ia acontecer? Eles seriam colocados na fornalha de fogo ardente, eles iam virar churrasquinho, isso mesmo, que ele ia mandar. E aí, quando a notícia correu para o rei, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham se curvado diante da imagem, sabe o que o rei mandou fazer? Mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais, para ela ficar muito quente, e colocaram lá dentro os 3 amigos de Daniel. E eles pereceram, viraram churrasquinho como o rei pretendia? Não, de forma nenhuma. Olha só o que aconteceu. Quando Nabucodonosor chegou para olhar a fornalha e ver que aqueles homens tinham sido destruídos, queimados naquele fogo ardente, ele olhou e o que ele disse? Vocês jogaram 3 homens, mas agora eu vejo 4. E o 4 tem formas de o filho de deuses. Foi isso que ele disse. E ele ficou assombrado, maravilhado. Aí mandou que tirassem os amigos de Daniel lá da fornalha, né? E eles tiraram. E sabe o que aconteceu? O rei bendisse o nome do Senhor. Falou, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aquele rei se curvou sim, mas perante o Deus vivo, todo verdadeiro, né? O Deus que é vivo e é verdadeiro e que reina para sempre nas nossas vidas. E é nele que nós devemos confiar, é a ele que nós devemos adorar, né? Então, o que diz o nosso texto? Adorar somente a Deus, né? Não farás para ti imagem de escultura, né? Está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, na parte A, tá bom? Então, é isso que nós devemos fazer, adorar a Deus, né? E nós devemos adorar a Deus aonde? Onde que nós devemos adorar a Deus? Somente em casa? Somente na igreja? Aonde que Deus vai nos ouvir? Deus é espírito. Importa que nós o adoramos em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Seja na igreja, seja em casa, na escola, no trabalho, aonde nós estivermos, nós devemos adorar a Deus, sabendo que Ele está conosco todos os dias. Todos os dias você pode confiar que em meio a essa pandemia que assola a humanidade, o mundo inteiro, mas Deus está conosco e é Ele que cuida de nós, viu, crianças? Confie nele, busque o Senhor, clame ao Senhor para te proteger, para te guardar e seja um exemplo, né? Sabendo que tudo que a gente faz tem consequências, né? E nós devemos adorar a Deus, que somente a Ele nós devemos adorar, tá bom? E é isso que eu tinha para a nossa meditação na aula de hoje. E na próxima aula nós iremos estudar o 3º mandamento, tá bom? Já comece a estudar, tá? Porque na próxima aula a gente vai refletir sobre o 3º mandamento, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e eu estou com muita saudade. Não vejo a hora de estarmos juntos novamente, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, saudades.